Olá, meu nome é Lucas Bergamini e esse é o Explicando os Trem da Físio. O primeiro vídeo vai ser sobre débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeada, ejetada pelo coração a cada minuto. Então, nós, meros humanos, a gente tem um débito cardíaco aí em torno de 5 litros por minuto em repouso. Durante o exercício, esse débito cardíaco ele já se eleva bastante, até 4 vezes, 15, 20 litros por minuto. Mas a gente tem inúmeras pessoas diferentes. Nós temos atletas, nós temos pessoas normais e indivíduos infartados aí, com problemas cardíacos. Então essas três pessoas, elas têm adaptações diferentes no coração, uma para o bem, outra para o mal, né? O coração ele continua funcionando apesar de estar sofrendo. Ele vai tentar manter o débito cardíaco ali em torno de 5 litros. Então o atleta ele tem um coração mais eficiente do que esses dois grupos aqui, que uma pessoa normal e que de uma pessoa cardiopata. A gente tem ajustes. O débito cardíaco ele corresponde aí ao volume sistólico, né? A quantidade de sangue ejetada por minuto pela frequência cardíaca. Então o débito cardíaco nos dá, digamos assim, a eficiência do nosso coração. Então, no atleta, num cardiopata, numa pessoa normal, esse débito ele vai se oscilando. Ou eu tenho que bater menos para injetar mais sangue, eu tenho que bater mais para jogar mais sangue de forma sistêmica. Então, esse vídeo de hoje vai ser justamente sobre isso. O que muda num atleta, o que muda num cardiopata, o que muda numa pessoa normal. Sendo que o débito cardíaco é o mesmo, é 5 litros para todo mundo. Só que vai mudando aí, de acordo com a pessoa, por conta de adaptações. Hora vai bater menos, hora vai bater mais, vai injetar mais sangue. Então é isso que vai mudar. E é isso que nós vamos falar exatamente agora. O débito cardíaco é uma variável aí que muita gente acaba não compreendendo muito bem o que é. Mas ele é um indicador aí de função cardiovascular. O débito cardíaco ele é dado aí pelo volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que é ejetada do nosso coração, do ventrículo esquerdo aí. Então, o débito cardíaco ele é o volume sistólico, volume de sangue que sai do ventrículo esquerdo, vezes a frequência cardíaca. Minha letra é aí maravilhosa, é algo aí que desafia as leis da humanidade e parece uma pintura rupestre, mas é isso. Então, ela vai meio que refletir a função do coração, o trabalho que o coração está tendo. Então, se eu tenho uma maior frequência cardíaca, eu tenho um menor volume de ejeção. Se eu tenho menos frequência cardíaca, eu tenho um maior volume de ejeção. É o que basicamente acontece com aquela adaptação do coração de atleta. O coração de atleta ele é um remodelamento cardíaco que tem no coração dos atletas aí, principalmente do endurance, de corrida, de bike, né? É uma reestruturação aí basicamente do ventrículo esquerdo. O coração todo ele se adapta, mas a principal mudança seria no ventrículo esquerdo. A hipertrofia patológica e a fisiológica. O que eu vou falar agora é a fisiológica, acontece por conta do esporte, beleza? Na fisiológica, o coração de atleta, onde tem a principal mudança é no débito cardíaco, vai acontecer o seguinte: nessa mudança, o ventrículo esquerdo, que é o que ejeta o sangue de forma sistêmica para o nosso corpo, ele vai aumentar de tamanho. Percebam que a gente tem uma câmarazinha desse tamanho. Na hipertrofia fisiológica, o coração o ventrículo esquerdo ele vai aumentar, essa câmara vai passar a ter esse tamanho, por exemplo. Num coração normal, de uma pessoa normal, o coração vai ejetar aí cerca de 70 ml, o débito cardíaco fica aí em torno de 5 litros por minuto. E num atleta, esse débito cardíaco ele vai se manter 5 litros por minuto em repouso, tá? No exercício esse débito aí quadriplica, vai aí 20 litros por minuto por conta do exercício. Então, no exercício, a adaptação do exercício no ventrículo faz com que essa câmara cresça. Então,
eu consigo captar mais sangue. Só que em contrapartida, a minha frequência cardíaca vai reduzir. Eu vou começar a ter uma bradicardia. Por quê? Eu não preciso bater tantas vezes o meu coração para jogar mais sangue para o meu sistema. Por quê? Por conta de eu ter um ventrículo maior, eu vou conseguir ter mais entrada de sangue. Quando eu tinha um coração normal, entrava aí 70 ml de sangue. Agora, como eu sou atleta, como eu sou um indivíduo mais adaptado, meu coração ele vai começar a captar aí 100, 110 mililitros. Eu não tenho necessidade de bater o coração inúmeras vezes. Então, o coração ele passa aí por uma adaptação de bradicardia. Vai bater menos. Tem atletas aí que chegam aí 40 batimentos por minuto em repouso. Isso é uma coisa fantástica. Então, o ventrículo ele ganha mais espaço, só que ele consegue aumentar também a sua contratilidade, a força de contração dele. Então a parede do ventrículo, ela fica mais grossinha também. Ela fica maior e mais grossa. O ventrículo esquerdo fica mais parrudo. Ele aguenta mais volume de sangue e ele tem mais força para bombear sangue. Então, deixa o meu coração mais eficiente. Ele trabalha menos, ele é muito mais eficiente. Já na hipertrofia patológica, que ocorre aí por conta de doenças como, por exemplo, aí, uma hipertensão arterial, que o coração ele tem que fazer muita força para vencer a resistência da artéria, então ele acaba hipertrofiando. Na patológica acontece coisa muito parecida, só que a câmara, o ventrículo esquerdo, ele não aumenta de tamanho. O que vai acontecer é o seguinte: a gente tem o ventrículo esquerdo nesse tamanho, só que como é por conta de uma doença, o coração ele está trabalhando, ele está sofrendo para jogar sangue para o nosso corpo de forma sistêmica. O ventrículo ele vai cada vez hipertrofiando, ele vai ficando mais grosso, só que a câmara não acompanha. O ventrículo ele não cresce de tamanho, ele aumenta a espessura. Então o ventrículo que era desse tamanho, ele começa a perder espaço. Então, por exemplo, o volume de sangue que entrava no ventrículo esquerdo, que era de 70, passou a ter 40. Começou a ter menos espaço dentro do ventrículo. Então, o coração precisou bater muito mais para justamente manter o débito cardíaco de 5 litros por minuto. Então, essas são as adaptações que a gente tem. Mas continue indo ao cardiologista, tá? Acompanhe, faça ecocardiografia, enfim, o que for necessário para justamente cuidar do seu coração aí. Então, no esporte, coração de atleta, o ventrículo esquerdo ele consegue captar de 100, 110 mililitros, mantendo o débito cardíaco de 5 litros. Na patológica, o ventrículo ele acaba captando menos sangue, então ele precisa bater mais. Então, perde para um lado, ganha para o outro, então o corpo ele vai se adaptando em relação a isso. Então, se eu tenho maior aumento de volume sistólico, eu tenho menos frequência cardíaca. Se eu aumentei minha frequência cardíaca, eu tenho menos volume sistólico. Então, ele vai se equilibrando dessa maneira, porque o débito cardíaco ele é volume sistólico vezes a frequência cardíaca, batimentos por minuto. No indivíduo infartado, que é uma doença cardiovascular, no indivíduo infartado vai acontecer a seguinte coisa: infarto, a pessoa perde um pouco do coração, um pedaço do coração acaba morrendo. Então vamos supor que esse pedaço aqui do coração infartou, morreu. Então o coração ele vai precisar de passar por uma série de ajustes para conseguir manter esse débito cardíaco. Aí no infarto, quando morre um pedacinho do coração, como por exemplo nessa imagem aqui, morreu esse pedacinho do coração, o coração ele vai precisar de bater mais vezes para suprir as demandas aí do débito cardíaco, as demandas que o coração, que o corpo necessita. Morreu esse pedacinho, o coração vai continuar trabalhando bastante, vai continuar batendo. Primeiras horas, dias, segundos pós-infarto, vai ter uma redução bem brusca relativa ao débito cardíaco.
Antes estava aqui, 5 litros por minuto, infartou, o débito veio para cá, cerca de 2 litros por minuto. Então desceu bastante. Isso aqui é o básico para o corpo sobreviver. Só que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele tem um sistema autônomo, ele tem um sistema simpático, um sistema parasimpático. Então nas primeiras horas, nos primeiros segundos aí, nas primeiras semanas, ele aumenta justamente o tônus simpático e tem uma maior retirada parasimpática. Então meu coração ele vai trabalhar muito mais, justamente para manter o meu débito cardíaco. Aqui tá na função de stand-by, tá vivendo do jeito que dá, com o mínimo que dá, só para manter o mínimo ali. À medida que o tempo vai passando, à medida que o corpo ele vai se reajustando, ou até mesmo uma fisioterapia respiratória, exercício, né, uma fisioterapia cardiovascular, isso daí o corpo ele vai se ajustando novamente. Apesar de ter um tônus simpático muito alto, ele vai voltando aos pouquinhos ao débito cardíaco, ele vai quase voltando de novo ao ponto A aqui. Então eu vou tendo mais atividade simpática para o meu coração continuar batendo, manter o meu débito cardíaco ali na casa dos 5, até ele chegar aqui de novo no ponto D. Apesar dos pesares, de tudo que ele passou, do infarto, ele conseguiu voltar ali ao débito cardíaco por conta de própria adaptação aí do nosso corpo, que tem uma atividade simpática muito alta, e através de fisioterapia cardiorrespiratória, cardiovascular, a gente consegue voltar ao que era. Então, o débito cardíaco nosso, normal, é em torno de 5 litros. Então, um atleta ele vai ter uma adaptação em relação à frequência cardíaca, bradicardia, vai ter um reajuste aí na estrutura do coração, vai conseguir injetar mais sangue, diminuir a frequência cardíaca. O indivíduo normal, o coração vai estar ali normalzinho, não tem muita adaptação. E um coração de um infartado, por exemplo, ele vai ejetar menos sangue, porém ele vai bater muito mais. Lembrando que na hipertrofia no coração de atleta, na hipertrofia fisiológica, assim que você para, você entra em repouso, você adota um padrão de vida mais sedentário, essa adaptação ela acaba. Não tem por que o corpo manter essa adaptação se não tem estresse, se não tem exercício ali exigindo que esse corpo se adapte. É caro para o nosso corpo ter uma adaptação assim. Então, o destreinamento faz com que essa adaptação se perca, esse coração de atleta se perca. Mas voltou a treinar, essa adaptação vai acontecendo aos pouquinhos.